O período que antecede o período de turbulências, 1873, 1914, ou seja, fim da Guerra Franco-Prussiana, em 1871 a 1914, é um período, como eu disse para vocês, de estabilidade do nível geral de preços, de prosperidade e um período em que vigorava o padrão ouro. Mas é também um período de deflação. Os preços tendem a se movimentar no sentido negativo. Por quê? Esse período é assim, falta ouro. É um efeito consistente com a teoria quantitativa. A moeda é uma mercadoria, falta mercadoria, os preços tendem a ir para baixo, em termos de ouro. Tá certo? O período 14 ou 18, 45 é um período de perturbações, mas ainda de deflação, porque o regime é o de padrão ouro. A crise de 30 é um episódio que se tornou grave por causa do funcionamento do padrão ouro, e nós vamos explicar isso agora. Mas antes de entrar nesses aspectos, eu queria chamar a atenção de vocês que não sabem o que é uma deflação, como eu também não sei. Eu sei como professor de economia. A deflação é um problema tão grave quanto o problema da inflação. Isso nós vamos ver agora estudando a crise de 1930. Os preços se movendo para baixo, o nível geral de preços se movendo para baixo, é um problema sério. Se a economia estiver com a falta de demanda agregada, ela vai se agravar. Porque é muito melhor você guardar dinheiro, está rendendo 10% ao ano, do que investir em qualquer coisa. Isso são os consumidores, os empresários, os trabalhadores. Portanto, a pressão para a demanda agregada ir para baixo é muito grande. E o agravamento do desemprego é muito grande. Certo? Um monetarista, um defensor da teoria quantitativa, radical, né, diria o seguinte: não, quando o nível geral de preços cai, as pessoas se sentem mais ricas, todas elas, porque isso é um ativo que nós temos, contra o qual não há contrapartida. Por exemplo, se os empréstimos, se a gente considera a economia como um todo, deixa eu explicar isso com cuidado, empréstimos cancelam com depósitos, certo? E nós, do setor privado, inclusive bancário, mas do setor privado, temos um ativo que se chama papel, moeda em circulação, que não tem uma contrapartida. Quando eu agrego, ele não desaparece. Quando eu considero a economia como um todo, nós temos casas, trens, pontes, estradas públicas, conhecimento, diplomas, tem uma opção de ativos reais, que não desaparece na agregação. E temos moeda. Quando agrega, é contra o governo é um ator para fora. Certo? Se o nível geral de preços cai, diria um defensor radical da teoria quantitativa. O Pigou, que não é radical, mas diz isso. Nós nos sentimos mais ricos. E se nos sentimos mais ricos, vamos consumir mais. Tá certo? É como se o preço das ações subisse. Só que esse efeito, chamado efeito Pigou, nunca foi verificado empiricamente. O quantitativista, defendendo a teoria quantitativa, diria que uma redução do nível geral de preços gera um efeito riqueza que aumenta o consumo e traz de novo a economia para o ponto de equilíbrio. É o efeito Pigou, nunca verificado. É um economista inglês reagindo às críticas do Keynes para o funcionamento de uma economia capitalista com moeda. Tá certo? Um economista importante. Existia uma crise, é comum na economia capitalista, mas esta durou de 30 a 45, pelo menos, de 30 a 39, 9 anos. É uma crise duradoura. Então, a duração
e a gravidade da crise, a gravidade é quanto que aumentou o desemprego, quanto que se perdeu de produção. Para o Kinderberger foi resultado do mau funcionamento do padrão ouro. E esse mau funcionamento do padrão ouro, segundo ele, seria decorrente da perda de hegemonia da Inglaterra e, portanto, do Banco da Inglaterra. Segundo Kinderberger, o Banco da Inglaterra tinha um papel crucial na operação do mecanismo do padrão ouro. Ele funcionava como um FMI ou como um banco central líder dos outros bancos centrais e garantia liquidez para que os eventuais desequilíbrios do balanço de pagamento dos diversos países da Europa e os Estados Unidos não gerassem crise. Com o fim da guerra, a Inglaterra sai da guerra com uma grande dívida pública decorrente da guerra. Essa dívida pública também é uma dívida externa com relação aos Estados Unidos. Portanto, o Banco da Inglaterra não consegue operar como líder do sistema bancário internacional e garantir aquele bom funcionamento que existia no período anterior. Esse é o diagnóstico do Kinderberger. O diagnóstico do Eichengreen, que é um economista importante, que escreveu o livro Golden Feathers, quer dizer, Grilhões de Ouro, diz o seguinte: ao contrário do Kinderberger, ele diz a crise de 30 é longa, é grave e duradoura por causa da insistência das autoridades do mundo inteiro na recuperação do regime do padrão ouro. Ele fala, é resultado da tentativa de recuperar o ethos do padrão ouro, que não poderia funcionar mais depois da guerra. O ethos quer dizer o conjunto de regras, de valores e de comportamentos associados ao regime do padrão ouro. Saímos da Primeira Grande Guerra com a criação da Liga das Nações e do Banco de Compensações Internacionais, em inglês o Bank for International Settlements, o BIS. E a proposta para reconstruir o mundo, depois daquela guerra que havia sido extremamente cruel, longa, 4 anos, a proposta para reconstruir a economia do mundo era: vamos voltar ao padrão ouro, que a prosperidade voltará. Os países, a proposta de política econômica, cada vez, em cada momento da história, há um conjunto de regras consensuais, na maioria dos casos conservadoras, que nas arenas internacionais, no BIS, na Liga das Nações, na ONU, no FMI, sugerem que todos os países devem adotar, né? Nós estamos vivendo um período, desde 1980, que a regra é controla o déficit público, faça reformas para o seu país se tornar mais competitivo e tudo, como consequência dessas desses dois conjuntos de medidas, você terá prosperidade, né? É o que está nos editoriais, jornais, é o que está sendo discutido na Europa com a crise da Grécia, que vocês devem estar lendo no jornal. A proposta dos anos 80, do início do século XXI continua sendo essa. Antes era o consenso de Washington, mais essa. Agora o consenso de Washington perdeu um pouco a importância. Mas são regras de liberalização da economia e controle do déficit público.
Neste período posterior ao fim da Primeira Guerra, a regra equivalente, a regra de bom comportamento, o bom mocismo, a regra consensual era corrija o câmbio, fixe essa taxa de câmbio nova e garanta a conversibilidade da sua moeda em ouro, que é a volta para o padrão ouro. E todo o resto, toda a economia voltará a crescer. Essa era a proposta. Simples. Simples de enunciar, né? Muito difícil de executar. Por que se fala em volta do padrão ouro? Com a guerra, os países da Europa estavam endividados e não podiam ter uma reserva em ouro para garantir a conversibilidade da moeda. A Alemanha, por causa dos pagamentos de reparação. A França, porque tinha dívidas a receber da Alemanha e dívidas a pagar com a Inglaterra e com os Estados Unidos. Vocês pensando na guerra, é fácil gravar isso. A Alemanha derrotada, ela tem que pagar todo mundo. A Inglaterra, aliada da França, emprestou dinheiro para a França e os Estados Unidos também. A Inglaterra devendo, tendo dinheiro para receber da França e dinheiro para pagar, dívida para pagar para os Estados Unidos. E os Estados Unidos, credor do mundo inteiro, porque foi o vencedor da guerra. Ele tinha créditos a receber da Inglaterra, créditos a receber da França e créditos a receber da Alemanha. Tá certo? Então, o regime de padrão ouro, de conversibilidade, estava suspenso, inclusive porque era guerra. Dos movimentos no regime de padrão ouro que os países adotavam era, para se preparar para a guerra, era acumular ouro para defender a sua moeda e poder comprar armas e pagar os soldados. Com a guerra, esse ouro se foi. Então, nós vamos ver no período posterior à Primeira Grande Guerra, um movimento dos diversos países para recuperar a conversibilidade da sua moeda. A Alemanha, que passa pela hiperinflação, cria uma moeda lastreada em imóveis, que eu esqueci o nome, e depois, que estabiliza inicialmente a moeda, e depois renegocia a sua dívida. Quando ela renegocia, ela tem dólares, ela se inclui no mercado, ela tem moedas estrangeiras, ela se inclui no circuito financeiro internacional, ou seja, há países que compram marcos e que vendem marcos e que estão dispostos a aplicar no sistema bancário alemão, ela acumula alguma reserva e fixa uma taxa de câmbio bem desvalorizada. Um golpe de mestre. De propósito ou sem querer, acertou, porque ela começa a equilibrar, ela começa a exportar mais do que importa, tem algumas reservas e não tem problema de balanço de pagamentos e pode afirmar a minha moeda é conversível em ouro. A França fixa uma taxa cambial bem alta e acumula muito ouro. A Inglaterra fixa num valor que ela não consegue ter equilíbrio no balanço de pagamentos suficiente para... Ela volta à conversibilidade, mas o balanço de pagamentos é uma situação delicada. E os Estados Unidos fixa a taxa de câmbio e, como credor dos outros países, tem grandes reservas de ouro. Agora, as finanças de todos os países do mundo dependem dos Estados Unidos. E são grandes exportadores de produtos agrícolas que alimentam o mundo, de matérias-primas e de alimentos, e grandes exportadores de produtos industriais. Eles saem da Primeira Guerra como o país mais importante do mundo. E o mercado financeiro de Nova York ou o mercado financeiro que substitui o mercado financeiro inglês. O diagnóstico do Kindleberger é, olha, o mercado financeiro Nova York é o mercado financeiro de uma economia muito grande, com um mercado doméstico muito grande, e que olha com
dá pouca importância para o mercado financeiro internacional. Não tem experiência na operação do sistema financeiro internacional. E é isso que fez com que a crise fosse duradoura. O diagnóstico do Eichengreen não é isso. Por duas razões que não é isso. Primeiro, o Banco da Inglaterra foi importante no período em que o padrão ouro funcionou, mas ele conseguiu ser importante e operar o regime de padrão ouro por várias condições que eu apresentei na aula passada. Primeiro, havia cooperação entre Banco Central, Banco da Inglaterra, Federal Reserve americano, que é de 1913, Banco da França e Banco da Alemanha. Esse era um clube de amigos, ou de pessoas que tinham confiança uma nas outras. O Benjamin Strong, nos Estados Unidos, o Montague Norman, na Inglaterra, o francês, se não me engano, chama-se Moreau, e o do Banco Central Alemão é o Schacht, S-C-H-A-C-H-T, que depois passa a ser o presidente do Banco Central nazista. E eu li, acho que eu li no jornal, que ele tinha uma suástica com diamantes e rubis, e que continuou por um período como presidente do Banco Central do governo do Hitler, por oportunismo, mas que sua mulher era uma entusiasta do movimento nazista. Curiosidade. Esses quatro cooperavam entre si, segundo o Eichengreen, e evitavam evitavam que houvesse grandes movimentações de ouro entre os países, porque elas seriam sempre traumáticas, você teria que ter recessão no país que estivesse com déficit comercial. Eles financiavam uns aos outros. Como havia essa cooperação, eles tinham credibilidade, que é um conceito importante, uma palavra hoje desgastada, mas que eu vou explicar como é que funciona para vocês entenderem exatamente o que quer dizer credibilidade e não ficarem usando por aí, como se usa a palavra sustentabilidade, transparência, democracia e outras que tais. Todo mundo acreditava que os bancos centrais poderiam fazer o que eles prometiam fazer. E por que acreditavam? Porque eles sabiam operar e cooperar entre si. O Banco da Inglaterra, a Inglaterra está com déficit no balanço de pagamento, isso antes da Primeira Guerra, né? Quando as situações dos diversos países eram homogêneas. A Inglaterra está com déficit no balanço de pagamento, a Inglaterra, o banco inglês, não precisa aumentar muito os juros. Ele aumenta um pouco e os capitais já se movimentam para a Inglaterra e financiam o seu balanço de pagamento. Há episódios que não precisa nem aumentar. Dado a crise do balanço de pagamento, o mercado sabe que ele vai aumentar e transfere, faz aplicações na Inglaterra. É isso que é credibilidade. É a mesma coisa com o banco francês, com o banco alemão e com o banco americano, antes da Primeira Grande Guerra. Para fazer essas operações, no período em que o padrão ouro funcionava, primeiro, era preciso que os países tivessem uma situação homogênea, uma experiência econômica recente homogênea. Nenhum estava muito endividado, nenhum tinha passado por uma grande inflação, não podia ter havido guerra entre eles. É uma situação totalmente diferente da situação que prevalece depois da Primeira Guerra. Depois da Primeira Guerra, a Alemanha, derrotada, carrega uma dívida externa imensa, que os franceses e os ingleses querem receber. Os americanos também, mas precisam menos. A Alemanha e vários países da Europa Oriental passaram por uma hiperinflação inesquecível. A França também passou por um período de inflação muito alto. São os dois países conservadores ou tementes à inflação. Inglaterra e Estados Unidos não passaram por inflação alta. Não tem uma outra visão do mundo, primeiro. Segundo ponto, o ethos do padrão ouro que o Eichengreen sugere que dominava o pensamento político e econômico antes da Primeira Guerra
governo não pode ter déficit, política monetária é passiva, tem que ser defendida das decisões do governo, do Poder Executivo. Por isso que a moeda tem que ser ligada ao ouro. E não havia a percepção de que a política econômica era conduzida pelo setor externo. Como eu lembrei na aula passada para vocês, o desemprego não era um conceito político. Conceito quer dizer uma ideia que tem existência real. Tenho amigos que falam, tive uma ideia, tive outra ideia. Tem amigos que têm uma ideia por minuto. Isso não é um conceito. Conceito é uma ideia real, que tem existência. Hoje, desemprego tem uma existência real, é uma ideia. Calcula, pergunta às pessoas que querem trabalhar se elas estão conseguindo emprego, divide pela população total, pela população economicamente ativa. No Brasil dá 6%, um número bem baixo, esse é o desemprego. Na Grécia está dando 25%. E na economia americana, depois da crise de 30%, deu 30%. Esse conceito que nós temos de desemprego, que enche a boca de todos nós, cidadãos, políticos, economistas, chatos, todos eles falam o tempo todo, vai criar emprego, vai criar emprego. Porque ele é um conceito agora. Nós sabemos que a economia capitalista pode funcionar com um longo período de desemprego e estar em equilíbrio. Mas na época anterior à Primeira Grande Guerra, desemprego era uma questão individual. Era o resultado de ser um mau cristão, mau protestante, ou mau católico, ou mau judeu, aí não é cristão, mas um homem sem religião, um homem deprimido, um homem mal educado no sentido popular de mal educado, um homem preguiçoso. E era um problema, portanto, individual. Não era a responsabilidade do governo, nem da política monetária. Esse é o ethos do padrão ouro que prevaleceu antes da Primeira Grande Guerra. Também antes da Primeira Guerra, a maior parte da receita tributária dos países vinha de impostos sobre importação. Veja como o mundo mudou. No Brasil era assim, nós sabíamos, café, cana, cacau, mas a Europa também era assim. Não existia imposto de renda e outros tipos de impostos, mas principalmente imposto de renda. Ou se existia, era pouco relevante. Nesse mundo, o padrão ouro funcionou. Os sindicatos já existia o movimento anarquista, talvez a segunda ou a terceira internacional dos comunistas, mas eram sindicatos fracos. Saindo da Primeira Grande Guerra, de 1918 para frente, o mundo mudou radicalmente. Uma mudança, já falei, é os Estados Unidos que é o líder e não a Inglaterra. Segundo, os sindicatos estão mais fortes, porque eles foram fortalecidos pelos governos envolvidos na guerra, exatamente para que eles cooperassem com a guerra. Tá certo? Para que eles não reagissem negativamente à guerra. É o segundo ponto. Terceiro, nasceu a consciência de que o desemprego era um problema social, ou sistêmico. Quarto, passou-se a entender que a política monetária era comandada pela quantidade de ouro, ou seja, pelo balanço de pagamentos. Então, o mundo que renasceu depois da Primeira Grande Guerra é um mundo que pensa diferente, que mordeu a maçã do paraíso. Ele aprendeu. E nem sempre aprender é positivo. Eu já falei, isso é uma provocação para vocês. Se ninguém calculasse índice de preço,
Ou, se nós não existíssemos, nós economistas, ficando enchendo a paciência de todo mundo com a taxa de inflação, talvez o problema inflacionário fosse menos grave. Né? Então, se depois da Primeira Guerra a consciência fosse empobrecida como ela era antes da Primeira Guerra, ou seja, o desemprego é um problema individual, a política monetária é passiva, nenhum governo deve ter déficit público, e os sindicatos fossem fracos, talvez o padrão ouro pudesse continuar a funcionar. Certo? O desemprego poderia ser até menor do que ele foi depois da Primeira Guerra, por não saber. É uma visão diferente dessa visão aqui do Kindleberger. O Kindleberger diz, se soubesse operar o sistema, a crise não ocorreria. O Eichengreen diz, não, tinha que mudar de pensamento, tinha que mudar o ethos. E essa mudança ocorre quando, a partir de 1932, o Roosevelt abandona o padrão ouro. Para ele, essa é a saída da crise.